Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu irei falar sobre linearização e diferenciais para funções de duas variáveis. Antes disso, vamos lembrar como que a gente tratava de linearização no caso de funções de apenas uma variável. Então, para isso, suponha que a gente tenha uma função f de x e que essa função f de x seja diferenciável numa vizinhança de um ponto x0. Então, a derivada dessa função no ponto x0 é dada pelo limite desse quociente f de x menos f de zero sobre x menos x0. Então, se a derivada de f no ponto x0 é dado pelo limite desse quociente, nós temos que, para valores de x bem próximos de x0, a nossa função f de x está bem próxima do quociente f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, né? Que é o que a gente tem aqui na linha de baixo. Mas, isolando no lado esquerdo dessa aproximação o valor de f de x, nós temos essa terceira aproximação para valores de x bem próximos de x0, né? E a gente consegue ver que o valor de f de x pode ser aproximado por f de x0 mais a derivada de f no ponto x0 multiplicado por x menos x0, quando eu considerar valores de x bem próximos de x0. Mas observe que essa expressão do lado direito da nossa aproximação, ela representa a reta tangente à curva f de x, né, ao gráfico de f de x, no ponto x0, f de x0. Bom? Então, para aproximar funções de uma variável, nós utilizamos a sua reta tangente. Né? Então, a gente aproxima funções de uma variável através da equação da reta tangente. E essa reta ela é chamada de linearização de f em torno do ponto x0. Então, para aproximar f de x para valores de x bem próximos de x0, nós vamos utilizar a reta tangente à curva de f de x do ponto x0, f de x0. Né? Para o caso de funções de duas variáveis, nós vamos proceder de forma similar. Porém, a gente vai ter duas variáveis, né, uma variável a mais. Se nós vamos ter duas variáveis, nós temos uma dimensão a mais. Então, é razoável pensar que, ao invés de aproximar a função por uma reta tangente, nós vamos aproximar o valor da função por um plano tangente ao gráfico de f de xy. Tá bom? Então, com isso, nós temos a seguinte definição para a linearização de uma função de duas variáveis. Nós vamos definir a linearização de uma função z igual a f de xy diferenciável em um ponto P0 de coordenadas x0 e y0 através da equação do plano tangente ao gráfico dessa função no ponto P0. Ou seja, para pontos x, y bem próximos do ponto P0, dado por x0, y0, nós vamos ter que f de xy é aproximadamente f de x0, y0, mais a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, multiplicado por x menos x0, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, multiplicado por y menos y0. E essa equação do lado direito da nossa aproximação eu vou chamar de L de xy, vai ser uma nova função. Essa aproximação ela é chamada de aproximação linear padrão de f em torno do ponto P0 de coordenadas x0, y0. Então, por exemplo, vamos determinar a linearização da função f de xy, dado por exponencial de menos xy, que multiplica o cosseno de y, no ponto P0 de coordenadas π e 0. Então, para isso, nós precisamos das derivadas parciais da nossa função e também do valor da nossa função aplicado no ponto P0. Né? Então, observe o seguinte, f aplicado em P0, ou seja, no ponto π0, vai ser igual a exponencial de 0 multiplicado pelo cosseno de 0, que é igual a 1. Além disso, a derivada parcial de f em relação a x, um ponto xy qualquer do domínio de f, vai ser dado por menos y, que multiplica a exponencial de menos xy,
que multiplica o cosseno de y. Então, neste ponto P0, nós temos que a derivada parcial de f em relação a x, basta substituir aqui o x por π e o y por zero, a gente vai ter que essa derivada parcial no ponto P0 é igual a zero. E agora vamos calcular a derivada parcial de f em relação a y. No ponto xy qualquer do domínio de f. Se eu derivar em relação a y, eu vou utilizar aqui a regra do produto e a regra da cadeia, considerando que x é uma constante. Então, a gente vai obter a derivada da exponencial em relação a y, neste caso, vai ser menos x, que multiplica a exponencial de menos xy, vezes o cosseno de y, mais a derivada do cosseno de y vezes a exponencial. A derivada do cosseno de y é menos seno de y. Então, a gente vai ter menos a exponencial de menos xy, que multiplica o seno de y. Mas nós precisamos dessa derivada no ponto P0. Então, se a gente olhar para essa derivada parcial no ponto de coordenadas π e 0, nós vamos ter o seguinte: substituindo o valor de x por π e o valor de y por zero, nós vamos ter aqui menos π que multiplica o cosseno de π, que vai ser igual a π. Então, a linearização dessa função, nós podemos aproximar essa função f de xy por f aplicado no ponto P0, que é 1, mais a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto P0, que é 0, multiplicado por x menos o x do ponto P0, que é π, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto P0, que vale π, multiplicado por y menos o y do ponto P0, que é 0. Então, neste caso, a linearização da função f de xy no ponto P0 é dado por 1 mais π que multiplica y. Isso significa que se a gente considerar um ponto xy bem próximo do ponto P0, então a imagem de f de xy vai ser aproximadamente 1 mais π que multiplica y, tá bom? Vamos falar agora de diferenciais. Novamente, nós vamos fazer um paralelo com diferenciais de funções de uma variável, tá bom? Então, vamos considerar uma função y igual a f de x, diferenciável no ponto x igual a a. Nós vamos definir a diferencial dy como sendo f' de a dx, onde dx aqui é uma variável independente, ou seja, ela pode assumir qualquer valor real, tá bom? Então, geometricamente, nós temos o seguinte: a nossa variação aqui, ΔY, ela representa a variação da nossa curva y igual a f de x, quando a gente varia o valor de x, ΔX, aqui no caso, para a direita do ponto x igual a a. Já a diferencial dy, ela representa a variação na altura da nossa reta tangente, quando a gente varia x num valor de ΔX. A gente considerou aqui que a gente saiu do ponto x igual a a e fomos para o ponto x igual a a mais ΔX. Tá bom? Então, essa é a diferença entre ΔY e dy, a nossa diferencial. De forma similar, nós podemos definir diferenciais para uma função de duas variáveis. Neste caso, nós vamos definir a diferencial para uma função f de xy da seguinte forma. Considerando que a função f de xy igual a z é diferenciável no ponto AB, nós vamos definir a sua diferencial, que também é chamada de diferencial total de f no ponto AB, como sendo dz igual à derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, multiplicado por dx, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, multiplicado por dy.
Neste caso, dx e dy são variáveis independentes, ou seja, também podem assumir quaisquer valores reais. Tá bom? Uma observação. Pela definição de linearização de uma função, se a gente considerar um ponto xy qualquer no domínio de f bem próximo do nosso ponto AB, nós podemos aproximar a imagem de f de xy por essa soma que está aqui do lado direito da nossa aproximação, né? Mas observe que se a gente tomar x menos a como sendo dx e y menos b como sendo dy, né, a variação em relação a y, nós vamos ter f de AB mais a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB dx, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB dy, que é exatamente o nosso dz. Ou seja, se a gente considerar valores de xy bem próximos de x0 e y0, então nós podemos aproximar a imagem do ponto xy pela função f por f de AB mais a diferencial dz. Então, geometricamente, nós temos a seguinte relação entre o ΔZ e o diferencial dz. Aqui nós temos o ponto AB0, né? E a imagem deste ponto nos dá esse ponto aqui de coordenadas AB e F de AB, tá? Que tem a altura F de AB. Observem aqui que se eu quiser calcular o valor de F de XY, sendo que XY é dado por A mais ΔX e Y é dado por B mais ΔX, então a imagem de F de XY, né, vai estar aqui nesse pontinho, né, que está representado aqui por essa terna ordenada. Bom? E a distância desse ponto até o plano XY é exatamente igual ao tamanho de F de AB mais a nossa diferencial dz. Então, por isso, nós podemos aproximar essa distância do ponto f de xy, com xy bem próximo do ponto AB, pela soma de f de AB mais dz. Bom? Por exemplo, suponha que a gente pegou um retângulo e medimos seus lados, sendo que um dos lados deu 24 centímetros e o outro lado 30 centímetros. Então, tá aqui, eu coloquei ele no plano XY para ficar mais fácil de analisar o desenho, né? Então, esse lado aqui, nós medimos e obtivemos 30 centímetros. E o outro lado, nós medimos e obtivemos 24 centímetros. Só que na hora de medir, nós tivemos um erro máximo de 0,1 centímetros. Ou seja, o lado que vale 30 centímetros, ele pode valer até 30,1 centímetros, ou 29,9 centímetros, no mínimo, né? O mesmo acontece com o lado que medimos por 24 centímetros. Ele pode valer no máximo 24,1 centímetros e no mínimo 23,9 centímetros. Bom? Então, os lados desse retângulo tiveram uma variação de no máximo 0,1 centímetros, né? Ou seja, a variação no comprimento em relação ao eixo x é no máximo 0,1. E a variação em relação ao outro lado também é no máximo 0,1. Então, nós temos aqui que o nosso y ele pode variar no máximo 0,1 centímetro. Bom? A gente quer estimar o erro máximo da área do retângulo, né? A gente sabe que a área desse retângulo depende de x e de y e é dada por x vezes y. Bom? Então, quem que vai ser o erro máximo dessa área? O erro máximo dessa área vai ser dado pelo diferencial da nossa função a, né? Essa função a aqui está fazendo o papel do nosso z da definição anterior. Então, o nosso dz
da definição anterior é o nosso erro, né? Então, neste caso, o nosso erro vai ser dado por dA. Tá? Mas, para calcular o diferencial dA, nós vamos calcular a derivada parcial de A em relação a x, que é y, multiplicar pela diferencial dx e somar com a derivada parcial em relação a y, que é x, e multiplicar pela diferencial dy. Como a gente quer o erro máximo, então a gente vai considerar que as nossas diferenciais dx e dy, ou seja, a variação em relação a x e a variação em relação a y, são iguais a 0,1, que é o erro máximo que a gente pode cometer aqui, né? Então, o erro máximo neste caso, a gente está considerando aqui no ponto x igual a 30 e y igual a 24, poderia ser o contrário, né? O retângulo poderia estar invertido, não tem problema. Então, nós temos que o y vale 24. O erro em relação a x, que é o dx, vale 0,1, que a gente está considerando o maior erro possível. O valor de x vale 30. E a variação máxima em relação a y, né, o nosso dy, vai ser igual a 0,1 também. Então, fazendo esses cálculos, nós temos que o erro máximo cometido no cálculo da área é de 5,4 centímetros quadrados. Outro exemplo. Vamos estimar a quantidade de estanho em uma lata cilíndrica fechada com 8 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura, sabendo que a espessura da folha de estanho é de 0,04 centímetros. Tá bom? Então aqui a gente vai estimar um erro também. Então observe o seguinte, eu coloquei aqui a nossa lata cilíndrica, né, nos eixos coordenados, x, y, z, só para a gente ter uma noção das nossas variações. Então o que a gente quer aqui, né? Nós temos aqui que a nossa lata cilíndrica, ela tem 8 centímetros de diâmetro, ou seja, 4 centímetros de raio, né? Então, o raio desse cilindro, dessa lata cilíndrica, é igual a 4 centímetros. E a altura, né? A altura está aqui, desse cilindro, é igual a 12 centímetros. Observem que, como a espessura da folha de estanho, né, que foi utilizado para fazer essa lata cilíndrica, é de 0,04 centímetros, então o nosso raio tem uma variação aqui de 0,04 centímetros. Bom, já a nossa altura, ela tem aqui uma espessura na base de 0,04. Então, eu tenho uma variação na base de 0,04 e também tenho uma variação no topo desse cilindro, né? Porque essa lata está fechada, então tanto o topo quanto a base tem que ser considerado. Então, a gente tem que considerar o 0,04 centímetros da espessura da folha na base e 0,04 centímetros da espessura da folha no topo desse cilindro. Então, neste caso, o ΔH, ou seja, o DH, né, vai ser dado por 0,04 centímetros.
Mas o volume nós sabemos que é dado pela área da base vezes a altura. E nesse caso, o meu volume ele está dependendo das variáveis R e H. A área da base é a área do círculo de raio R, né? Então a gente tem aqui πr ao quadrado. E a altura vale H. Se o volume é dado por πr ao quadrado multiplicado por H, então a variação desse volume, né, o nosso dV, vai ser dado pela derivada parcial de V em relação à primeira variável, que é R. Então nós vamos ter 2πr que multiplica H, multiplicado pela diferencial em relação a R, que é dr. Mais a derivada parcial de V em relação à segunda variável, que é H. Então nós vamos ter π que multiplica R ao quadrado, multiplicado pela variação da nossa altura, né? A variação de H, que é dH. Então, substituindo os nossos valores aqui, nós temos 2π, que multiplica o raio é 4 centímetros, que multiplica a altura, que é 12 centímetros, multiplicado por dr. Nesse caso, dr, que é igual a ΔR, vale 0,04 centímetros. Mais π, que multiplica R ao quadrado, né, ou seja, 16, vezes dH, né, a diferencial em relação a H, ou seja, a variação em relação à altura. Que neste caso, como a gente está considerando a espessura da folha tanto embaixo quanto em cima do cilindro, então a gente vai ter 0,04 embaixo e 0,04 em cima. Então a variação que a gente vai considerar aqui em relação a H é de 0,08. Aqui eu coloquei incorretamente, né, o ΔH é 0,8, né, porque a gente está considerando o topo e a base da nossa lata cilíndrica. Então, o nosso DH é 0,08. Portanto, fazendo esses cálculos aqui, nós vamos ter uma aproximação para a nossa quantidade de estânio que a gente está procurando, que é dV igual a 16,08 centímetros cúbicos. Então esse é o volume aproximado da quantidade de estanho nessa lata. Bom? Então é isso, e no próximo vídeo eu irei falar sobre máximos e mínimos de uma função de duas variáveis. Até lá!